Seus olhos escuros e vivos carregavam a inteligência e a determinação de quem não aceitava facilmente o destino que a sociedade lhe reservava. Trabalhava desde os 12 anos lavando roupas para as famílias ricas da cidade, ajudando a mãe no sustento dos 4 irmãos mais novos. Naquela manhã de 17 de março, o sol ainda não havia surgido quando Rosália deixou a pequena casa de taipa onde morava, carregando um grande cesto de vime com as roupas que deveria lavar. O caminho até o rio Cotinguiba era familiar, o mesmo percurso que centenas de mulheres negras faziam diariamente, transformando as margens do rio num grande espaço de trabalho e socialização. As lavadeiras eram também as guardiãs das histórias não contadas de Laranjeiras. Seus sussurros à beira do rio carregavam as verdades que não podiam ser ditas em voz alta. Maria Joaquina lembra com precisão dolorosa das últimas palavras trocadas com a filha. Rosália comentou sobre os rumores inquietantes que circulavam entre as lavadeiras, jovens negras que desapareciam sem deixar rastro. Sua mãe pediu que tivesse cuidado e não se afastasse das outras mulheres. Rosália sorriu, confiante, dizendo que voltaria antes do anoitecer. A porta de madeira rangeu quando ela saiu, o som que ainda ecoa nas memórias de Maria como um presságio que não soube interpretar. O dia transcorreu normalmente na lavanderia natural que se formava às margens do rio. O sol alcançou o zênite e o calor tornou-se quase insuportável. Foi Dona Celestina, uma senhora idosa que vendia mingão de tapioca próximo ao local, quem notou algo estranho. Uma carruagem negra, sem brasão ou identificação, parou por alguns instantes na estrada que margeava o rio, a uma distância considerável de onde as mulheres trabalhavam. 2 homens desceram, observaram por alguns minutos e voltaram para o veículo, que partiu em direção à estrada que levava às propriedades rurais da região. Ninguém deu importância ao fato até que, com o sol já se pondo, as lavadeiras começaram a recolher as roupas estendidas e preparar-se para voltar às suas casas. Foi então que perceberam a ausência de Rosália. Seu cesto com roupas já lavadas estava ali, mas da jovem não havia sinal. As mulheres chamaram, procuraram nas redondezas, perguntaram se alguém a tinha visto se afastar. Nada. Uma das lavadeiras lembrou-se de ter visto Rosália caminhando em direção a uma área mais isolada do rio, dizendo que iria lavar um vestido de seda particularmente delicado que pertencia à esposa do juiz municipal. Isso teria ocorrido pouco depois do meio-dia, horário aproximado em que a misteriosa carruagem foi vista por Dona Celestina. Quando a noite caiu e Rosália não retornou para casa, Maria Joaquina sentiu o mundo desabar sobre seus pés. O desespero tomou conta de seu corpo como uma febre, e ela percorreu as ruas próximas gritando o nome da filha. Vizinhos juntaram-se à busca improvisada, mas a escuridão da noite sem lua tornava o trabalho quase impossível. A ausência de Rosália era uma ferida aberta que crescia a cada minuto. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol encontraram Maria Joaquina à porta da delegacia de polícia. O edifício de arquitetura imponente, com suas janelas altas e portas pesadas, parecia uma fortaleza construída para intimidar pessoas como ela. O delegado, Coronel Justino Mendes de Albuquerque, era um homem de meia idade, de bigodes bem aparados e olhar severo. Ex-oficial da Guarda Nacional, pertencia a uma das famílias tradicionais da região e mantinha estreitos laços com os grandes proprietários rurais. O tratamento dispensado à mãe desesperada foi de um desprezo calculado.
Sem nem mesmo olhá-la nos olhos, o coronel Justino ouviu o relato entrecortado por soluços e, rabiscando algo em um papel, declarou com voz entediada que provavelmente a jovem havia fugido com algum pretendente ou partido em busca de trabalho na capital. Maria Joaquina implorou por ajuda, agarrando-se ao balcão de madeira escura como se sua vida dependesse disso. O delegado fez um gesto displicente para um dos guardas que a conduziu firmemente para fora da delegacia, advertindo-a para não causar escândalo. A palavra de uma mulher negra, ex-escrava, valia menos que nada naquele sistema. O desaparecimento de sua filha era apenas mais um evento insignificante na rotina da pequena cidade. Para as autoridades, vidas como a de Rosália eram descartáveis, invisíveis aos olhos da justiça oficial. Nos dias que se seguiram, enquanto Maria Joaquina mergulhava em um luto antecipado, sussurros começaram a circular na comunidade negra de Laranjeiras. Não era a primeira vez que uma jovem desaparecia sem deixar rastros. Nos últimos anos, pelo menos 5 casos semelhantes haviam ocorrido, sempre com o mesmo padrão. Jovens negras ou mulatas, bonitas, entre 14 e 18 anos, que simplesmente evaporavam como a névoa da manhã sobre o rio. Tio Amaro, um antigo escravo que trabalhara no engenho da pedra, propriedade da família Dantas, começou a fazer conexões inquietantes. Em conversas reservadas, falava sobre os gritos que ouvira à noite, quando ainda vivia na propriedade, sobre as histórias de jovens que eram levadas para servir na casa grande e nunca mais eram vistas. Suas palavras, carregadas de medo e ressentimento, plantaram as primeiras sementes da terrível verdade que se escondia por trás do desaparecimento de Rosália. Uma semana após o desaparecimento, um pescador encontrou às margens do rio, numa área de difícil acesso, um pedaço de tecido colorido preso entre as pedras. O pano azul claro, com pequenas flores bordadas, foi imediatamente reconhecido por Maria Joaquina. Era parte do vestido que Rosália usava no dia em que desapareceu. Aquele fragmento de tecido, manchado de um vermelho escuro que o tempo e a água não conseguiram apagar completamente, era o primeiro indício tangível de que algo terrível havia acontecido com a jovem. Enquanto a dor consumia a família de Rosália, um novo personagem chegava a Laranjeiras. Padre Antônio Xavier de Assis, recém-ordenado na Diocese de Salvador, fora designado para auxiliar o velho pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Aos 28 anos, o jovem sacerdote trazia consigo não apenas a fé inabalável, mas também ideias consideradas progressistas para a época. Formado em um seminário que já absorvia os ventos de renovação social que sopravam da Europa, Padre Antônio acreditava que a missão da Igreja não se limitava às paredes do templo, mas estendia-se à defesa dos mais vulneráveis. Seu primeiro contato com o caso de Rosália ocorreu durante uma visita de consolação à casa de Maria Joaquina. A simplicidade da habitação contrastava com a dignidade de sua moradora, que mantinha um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora e velas sempre acesas desde o desaparecimento da filha. O que era para ser uma breve visita pastoral transformou-se em uma longa conversa, durante a qual o jovem padre sentiu o peso da injustiça que se abatia sobre aquela família. As lágrimas de Maria Joaquina, ao mostrar o pedaço de tecido encontrado no rio e relatar a indiferença das autoridades, despertaram no sacerdote uma indignação que o acompanharia pelos meses seguintes. Enquanto o velho pároco aconselhava a resignação e aceitação da vontade divina, Padre Antônio via na situação um chamado à ação. Aquela mancha escura no tecido azul parecia gritar por justiça.
Nas semanas que se seguiram, o jovem clérigo começou a tecer sua própria rede de informações. Aproveitando o respeito que sua batina impunha mesmo aos mais poderosos, iniciou uma investigação discreta, ouvindo relatos e coletando histórias que nunca chegavam aos ouvidos oficiais. A confiança da comunidade negra não veio facilmente. Anos de traição e abandono haviam construído muros de silêncio e desconfiança. Foi preciso demonstrar, com pequenos gestos e palavras sinceras, que seu interesse transcendia a curiosidade mórbida ou o sensacionalismo. Durante essas conversas, um nome começou a surgir com frequência inquietante: Eugênio Dantas. Herdeiro de uma das maiores fortunas da região, o jovem de 32 anos era filho de Coronel Estevão Dantas, proprietário do Engenho da Pedra e de outras terras que se estendiam por hectares nas redondezas de Laranjeiras. Eugênio era conhecido nos círculos da elite sergipana por sua educação refinada, obtida em Portugal, e pelo gosto por literatura e artes. Sua aparência impecável, sempre vestido com as melhores roupas importadas da Europa, escondia uma natureza que poucos conheciam. Em conversas sussurradas, lavadeiras, cozinheiras e outros trabalhadores domésticos que serviam nas casas grandes relatavam histórias perturbadoras. Eugênio tinha predileção por jovens negras e mulatas. Não era incomum que moças que começavam a trabalhar na casa dos Dantas subitamente desaparecessem, com a explicação de que haviam sido enviadas para propriedades da família em outras localidades. Algumas retornavam depois de semanas, silenciosas e transformadas, com olhares vazios que carregavam horrores indizíveis. Dona Joventina, uma senhora de mais de 70 anos que trabalhara como ama de leite na família Dantas, foi quem forneceu ao padre os detalhes mais perturbadores. Em uma tarde de chuva, protegida pela segurança de sua própria casa e pela promessa de que seu nome jamais seria revelado, a idosa contou ao padre o que testemunhara anos antes. Ela tinha medo, disse, não por si mesma, já estava velha demais para temer a morte, mas por seus filhos e netos, que ainda dependiam da boa vontade dos poderosos para sobreviver. Com voz trêmula, relatou como Eugênio, ainda adolescente, demonstrava fascínio mórbido pela dor alheia. Torturava pequenos animais, deleitando-se com seu sofrimento. Conforme crescia, seus interesses tornaram-se mais sombrios. Em uma ocasião, Dona Joventina o surpreendera em um depósito afastado da casa grande, onde mantinha uma jovem amarrada. A cena era tão perturbadora que a velha senhora, depois de tantos anos, ainda tremia ao relembrá-la. O jovem Dantas a ameaçou, garantindo que se contasse a alguém, toda sua família seria eliminada. A revelação mais chocante, porém, veio de José Tobias, um ex-capataz do Engenho da Pedra que abandonara o emprego há poucos meses, alegando problemas de saúde, mas que na verdade não conseguia mais conviver com o que testemunhava. Em um encontro secreto, arranjado por tio Amaro em uma cabana abandonada nos limites da cidade, o homem confirmou a existência de uma área isolada na propriedade, conhecida como Casa de Pedra, onde jovens mulheres eram mantidas em cativeiro. Segundo seu relato, Eugênio não agia sozinho. Um grupo seleto de homens da elite local participava do que chamavam de cerimônias. Rituais macabros, onde as jovens eram submetidas a todo tipo de humilhação e tortura. O capataz, com lágrimas nos olhos, admitiu ter ajudado a transportar corpos durante a madrugada para áreas remotas da propriedade onde eram queimados e enterrados.
Sua descrição dos gritos que ecoavam na noite e do cheiro de carne queimada que às vezes invadia os aposentos dos trabalhadores era tão vívida que fez o padre interromper várias vezes o relato, incapaz de conter o horror. José Tobias mencionou especificamente uma jovem que havia sido levada recentemente para a Casa de Pedra. A descrição correspondia a Rosália. O capataz não tinha certeza de seu destino, mas admitiu que poucas sobreviviam mais de algumas semanas. À medida que suas investigações avançavam, Padre Antônio começou a perceber sinais inquietantes de que estava sendo vigiado. Notou olhares estranhos durante suas caminhadas pela cidade e esteve certo, em mais de uma ocasião, de que alguém remexera seus pertences em sua ausência. A gota d'água veio quando descobriu que uma carta que escrevera ao bispo de Aracaju, relatando suas descobertas iniciais sobre o caso, fora interceptada antes de deixar Laranjeiras. Longe de intimidá-lo, a constatação de que poderosos se sentiam ameaçados por suas investigações apenas fortaleceu sua determinação. Se estavam tentando silenciá-lo, era porque havia verdade no que descobrira. Percebendo que não poderia confiar nos canais oficiais, o padre mudou sua estratégia. Passou a registrar tudo em um diário codificado, usando referências bíblicas que apenas ele compreenderia. Estabeleceu uma rede de informantes entre pessoas insuspeitas, crianças que brincavam nas ruas, vendedoras de quitutes, lavadeiras, que o alertariam sobre movimentações estranhas ou informações relevantes. Foi através dessa rede improvável que o padre soube da movimentação incomum no Engenho da Pedra, na noite seguinte ao desaparecimento de Rosália. Uma das cozinheiras relatou ter visto Eugênio retornando ao amanhecer, com roupas manchadas e expressão perturbada. Na mesma semana, 3 empregados foram dispensados sem explicação e um quarto, que se atreveu a fazer perguntas, foi encontrado morto dias depois, supostamente vítima de um acidente com uma carroça desgovernada. A peça mais perturbadora do quebra-cabeça surgiu quando o padre Antônio conseguiu falar com uma jovem chamada Sebastiana, que havia trabalhado no Engenho da Pedra e, ao contrário de muitas outras, conseguira escapar. Escondida na casa de parentes em uma cidade vizinha, a jovem confirmou a existência da Casa de Pedra e descreveu os horrores que testemunhara lá. Falou sobre salas com instrumentos estranhos, sobre os gritos que atravessavam as grossas paredes de pedra, sobre o cheiro de morte que impregnava o lugar. Sebastiana mostrou ao padre cicatrizes em seu próprio corpo, marcas de queimaduras, cortes e outras torturas que comprovavam a veracidade de sua história. Contou como conseguira escapar durante uma tempestade, quando um raio atingira uma árvore próxima à Casa de Pedra, causando confusão entre os guardas. A jovem vivera escondida por meses, aterrorizada pela possibilidade de ser encontrada e levada de volta àquele inferno. Com estas informações, Padre Antônio finalmente tinha elementos suficientes para confrontar as autoridades. Decidiu procurar diretamente o coronel Justino, acreditando ingenuamente que, diante de evidências tão contundentes, mesmo o mais corrupto dos homens teria um momento de consciência. Seu encontro com o delegado, no entanto, revelou-se uma armadilha que quase lhe custou a vida. A chuva caía impiedosa sobre Laranjeiras naquela noite de abril, quando o padre Antônio foi recebido no gabinete particular do coronel Justino. O ambiente austero, com suas estantes de livros encadernados em couro que provavelmente nunca foram abertos, e o retrato emoldurado do imperador deposto, uma nostalgia monárquica comum entre os poderosos descontentes com a República,
servia como cenário perfeito para o que se desenrolaria a seguir. O delegado ouviu em silêncio o relato do padre, seu rosto impassível não revelando nenhuma emoção além de um ocasional erguer de sobrancelhas. Quando o jovem sacerdote terminou sua exposição, mencionando os nomes dos envolvidos e detalhando as atrocidades cometidas no engenho da pedra, um silêncio pesado tomou conta da sala. Lá fora, o temporal intensificava-se, como se a própria natureza respondesse à gravidade daquelas revelações. Finalmente, Coronel Justino levantou-se de sua cadeira, caminhou até uma janela e, olhando para a chuva que fustigava os vidros, perguntou com uma calma estudada se o padre tinha provas concretas do que afirmava. Antônio mencionou os depoimentos colhidos, o pedaço de tecido encontrado, as cicatrizes no corpo de Sebastiana. O delegado sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos, e comentou que tudo aquilo não passava de rumores, histórias inventadas por gente ignorante, evidências circunstanciais que não resistiriam ao menor escrutínio legal. Foi então que o verdadeiro caráter daquela conversa revelou-se. Virando-se para encarar o padre, Coronel Justino deixou cair a máscara de autoridade imparcial. Com voz baixa e ameaçadora, aconselhou o jovem clérigo a abandonar aquela investigação insensata, se não quisesse ter o mesmo destino dos que ousaram interferir em assuntos que não lhes diziam respeito. Não era apenas um aviso, era uma confissão velada de sua cumplicidade nos crimes. Percebendo o perigo em que se encontrava, Padre Antônio manteve a compostura, agradeceu pela audiência e retirou-se, consciente de que cada passo seu era vigiado. Na saída da delegacia, notou 2 homens parados sob a chuva, observando-o com uma hostilidade mal disfarçada. Um deles, reconheceu mais tarde, era o mesmo que conduzia a carruagem vista por Dona Celestina no dia do desaparecimento de Rosália. Aquela noite marcou uma mudança fundamental na investigação. O padre compreendeu que a rede de proteção aos criminosos era mais extensa e poderosa do que imaginara inicialmente. Não se tratava apenas de um grupo isolado de homens ricos satisfazendo impulsos perversos, mas de um sistema organizado que contava com a conivência ativa das autoridades locais. Durante os dias seguintes, Antônio planejou meticulosamente sua próxima ação. Sabia que precisava de evidências físicas, provas irrefutáveis que pudessem ser apresentadas a autoridades superiores, fora do alcance da influência da família Dantas. Para isso, precisaria acessar o próprio engenho da pedra, especificamente a área conhecida como Casa de Pedra, onde supostamente as vítimas eram mantidas. O plano era arriscado, beirando a insanidade. Com a ajuda de tio Amaro, que conhecia cada trilha da propriedade por ter vivido lá durante décadas, e de Pedro Gonçalves, um jovem corajoso cujo irmão desaparecera 2 anos antes em circunstâncias semelhantes às de Rosália, o padre organizou uma expedição noturna ao local. Escolheram uma noite sem lua, quando a escuridão seria sua aliada. Tio Amaro sabia que nas noites de quarta-feira, Eugênio Dantas costumava ir à cidade para participar de jantares na casa do juiz municipal, o que significava que a vigilância na propriedade seria reduzida. Vestidos com roupas escuras e levando apenas o essencial, uma lanterna coberta com pano vermelho para não chamar atenção, cordas e uma pá pequena, os 3 homens adentraram a propriedade por uma brecha na cerca dos fundos, longe dos olhos dos capatazes. O caminho até a Casa de Pedra era sinuoso e cheio de obstáculos. Tiveram que se arrastar por longos trechos para evitar ser vistos, contornando a casa principal e os alojamentos dos trabalhadores.
Após quase 2 horas de progressão lenta e cuidadosa, chegaram a uma clareira isolada, onde se erguia uma construção retangular de pedra, sem janelas visíveis e com uma única porta reforçada com tiras de metal. A construção parecia abandonada. Não havia guardas à vista, nem sinais de ocupação recente. A porta estava trancada. Mas Pedro, que em sua juventude aprendera alguns truques menos honrosos, conseguiu forçá-la após alguns minutos de tentativas. O interior revelou uma cena que confirmou seus piores temores. A casa de pedra era, na verdade, um complexo de pequenas celas subterrâneas, acessíveis por uma escada estreita. O cheiro de decomposição e excremento humano era tão forte que Pedro teve que sair para vomitar. Nas paredes, marcas de sangue seco e arranhões desesperados contavam histórias de sofrimento indizível. Correntes presas ao chão, instrumentos de tortura dispostos metodicamente em uma mesa de madeira escura, e um livro, este particularmente perturbador, onde Eugênio Dantas aparentemente registrava suas experiências com cada uma das vítimas. Os nomes estavam lá, descrições minuciosas das torturas infligidas, quanto tempo cada jovem resistira antes de sucumbir. O registro mais recente, datado de apenas 3 semanas antes, continha o nome de Rosália. A descrição do que lhe acontecera era tão horrenda que o padre, homem habituado a ouvir confissões dos piores pecados, sentiu-se fisicamente doente. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Seguindo instruções de tio Amaro, que se recusara a descer às celas, alegando que seus velhos joelhos não o permitiriam, mas todos sabiam que era o medo que o impedia, os 2 homens dirigiram-se a uma área nos fundos da construção. Ali, segundo o velho ex-escravo, ficava o local onde os corpos eram queimados e enterrados. A terra havia sido revolvida recentemente. Com a pequena pá que trouxeram, começaram a cavar. Não precisaram ir muito fundo. Logo encontraram ossos carbonizados, pedaços de tecido queimado e, o mais significativo, um pequeno medalhão de latão com a imagem de Nossa Senhora. Maria Joaquina havia descrito aquele mesmo medalhão como sendo um presente que dera à filha em seu aniversário de 15 anos. Recolheram cuidadosamente o medalhão e algumas outras evidências, incluindo páginas arrancadas do livro de registros que mencionavam Rosália e outras vítimas recentes. Antes de partir, Pedro insistiu em continuar cavando. Seu rosto transformou-se quando, após mais alguns minutos de escavação, encontrou um pequeno bracelete de contas coloridas que ele mesmo havia feito para sua irmã Conceição antes de seu desaparecimento. O retorno foi ainda mais tenso que a ida. A cada ruído na vegetação, a cada sombra que se movia, os 3 homens imaginavam que haviam sido descobertos. Quando finalmente alcançaram a segurança relativa da cidade, já passava da meia-noite. Separaram-se rapidamente, combinando encontrar-se na manhã seguinte na igreja para decidir os próximos passos. Mas a manhã trouxe notícias perturbadoras. Pedro não apareceu no horário combinado. Tio Amaro chegou ofegante, relatando que capangas de Eugênio Dantas estavam pela cidade, fazendo perguntas. Havia rumores de que alguém invadira o engenho da pedra durante a noite. O cerco estava se fechando. Na tarde daquele mesmo dia, o corpo de Pedro foi encontrado flutuando no rio Cotinguiba. A versão oficial, registrada pelo coronel Justino, falava em afogamento acidental. Mas o padre, que viu o corpo antes que fosse rapidamente enterrado, notou marcas claras de tortura.
Unhas arrancadas, queimaduras de cigarro, um corte profundo na garganta. Pedro fora silenciado e a mensagem era clara. O mesmo aconteceria a qualquer um que ousasse desafiar o poder estabelecido. Temendo pela vida de tio Amaro, Padre Antônio ajudou o velho a deixar a cidade naquela mesma noite, enviando-o para um convento em Aracaju com uma carta endereçada a um colega de seminário. Quanto às evidências recolhidas na casa de pedra, o padre as escondeu num compartimento secreto sob o assoalho de seu quarto, envoltas em pano e seladas com cera. Nos dias que se seguiram, a pressão sobre o jovem sacerdote intensificou-se. O velho pároco, influenciado por conversas com o juiz municipal e outros membros da elite local, começou a questionar suas atividades, acusando-o de negligenciar os deveres religiosos para envolver-se em assuntos seculares. Rumores maldosos espalharam-se pela cidade, insinuando que o interesse do padre pelo caso de Rosália tinha motivações menos nobres. Em um domingo particularmente tenso, durante a missa principal, Padre Antônio percebeu a presença de Eugênio Dantas entre os fiéis, a primeira vez que o homem aparecia na igreja desde o início de suas investigações. Sentado no primeiro banco, ladeado pelo coronel Justino e pelo juiz municipal, o jovem Dantas manteve os olhos fixos no sacerdote durante toda a celebração, um meio sorriso perturbador brincando em seus lábios. A mensagem era clara: estamos observando, estamos no controle, você não tem para onde correr. Era uma demonstração de força, um lembrete de que a igreja, assim como todas as outras instituições em Laranjeiras, existia sob a sombra do poder dos Dantas e seus aliados. Após a missa, quando a igreja já estava quase vazia, Eugênio aproximou-se do altar, deixando uma generosa doação na caixa de esmolas. Antes de sair, dirigiu-se ao padre com uma cordialidade estudada, convidando-o para um jantar em sua casa. O convite soava como uma ameaça velada, e Antônio compreendeu que seu tempo em Laranjeiras estava se esgotando rapidamente. Naquela noite, uma decisão difícil foi tomada. O padre reuniu todas as evidências, incluiu seus diários codificados e uma carta detalhando suas descobertas, e preparou-se para viajar a Aracaju na manhã seguinte. Planejava apresentar tudo diretamente ao bispo e, se necessário, ao chefe de polícia da capital, esperando encontrar ali autoridades não corrompidas pela influência dos Dantas. A viagem a Aracaju foi marcada por um clima de tensão permanente. Padre Antônio tinha a constante sensação de estar sendo seguido. Cada olhar de um desconhecido, cada ruído repentino na estrada poeirenta fazia seu coração acelerar. A mala onde guardava as evidências nunca saía de seu alcance, mesmo durante as breves paradas para descanso dos cavalos que puxavam a diligência. Aracaju, com suas ruas planejadas em formato de tabuleiro de xadrez e construções mais modernas, representava a esperança de encontrar ouvidos dispostos a escutar a terrível verdade que ele carregava. A capital sergipana, fundada apenas 4 décadas antes, ainda respirava ares de novidade e progresso. Distante da atmosfera opressiva e colonial de Laranjeiras, onde cada pedra parecia impregnada de sangue e segredos. O primeiro encontro foi com Dom José Tomás de Almeida, bispo da diocese de Aracaju. O religioso, um homem idoso de olhos cansados, recebeu o jovem padre com uma mistura de curiosidade e ceticismo.
À medida que Antônio expunha suas descobertas, mostrando as evidências recolhidas e relatando os depoimentos colhidos, a expressão do bispo transformava-se gradualmente em algo próximo ao horror. Quando o jovem sacerdote terminou seu relato, um silêncio pesado pairou sobre o gabinete episcopal. Finalmente, Dom José falou, sua voz trêmula revelando a perturbação que sentia. Ele conhecia a família Dantas há décadas, disse. Estivera presente no batismo de Eugênio, celebrara o funeral de seu pai. Eram benfeitores da igreja, financiadores de obras de caridade. As acusações que o jovem padre trazia eram gravíssimas, quase impossíveis de acreditar. O bispo precisaria de tempo para refletir, consultar pessoas de confiança, decidir o melhor curso de ação. Antônio deixou o palácio episcopal com uma sensação incômoda. Embora o bispo não tivesse descartado suas acusações, percebera em sua hesitação os sinais da influência que a família Dantas exercia, mesmo a quilômetros de distância de suas terras. Decidiu então procurar diretamente as autoridades policiais da capital. O encontro com o chefe de polícia de Aracaju, Major Rodrigues, foi ainda mais decepcionante. Depois de ouvir o relato e examinar superficialmente as evidências, o oficial comentou que casos ocorridos em Laranjeiras estavam fora de sua jurisdição. Seria necessário que o delegado local, Coronel Justino, solicitasse formalmente sua intervenção. Quando Antônio mencionou suas suspeitas sobre o envolvimento do próprio delegado no caso, o major sorriu com condescendência, dizendo que acusações contra autoridades constituídas exigiam provas muito mais substanciais do que pedaços de papel e relatos de ex-escravos. Antes de dispensá-lo, porém, o major fez uma observação que soou como um aviso. Muitos padres jovens, cheios de ideais, haviam tido suas carreiras eclesiásticas prejudicadas por se envolverem em questões que não lhes diziam respeito. A mensagem estava clara. A rede de proteção aos Dantas estendia-se muito além das fronteiras de Laranjeiras. Desapontado, mas não derrotado, Padre Antônio buscou um último recurso. Através de seu colega de seminário, conseguiu uma audiência com o redator-chefe do O Republicano, principal jornal de Aracaju. Acreditava que, mesmo que as autoridades religiosas e policiais estivessem comprometidas, a imprensa, esse novo poder que emergia com a República, poderia dar voz às vítimas silenciadas. O jornalista, um homem magro de óculos redondos e gestos nervosos, ouviu sua história com crescente interesse. Fez anotações detalhadas, examinou as evidências com cuidado e prometeu iniciar uma investigação independente. Pela primeira vez desde que chegara a Aracaju, o padre sentiu que encontrara um aliado genuíno. Sua esperança durou pouco. Na manhã seguinte, ao retornar ao jornal para continuar a conversa, foi informado de que o redator-chefe havia partido em viagem urgente a Salvador, por motivos familiares. Seu substituto, visivelmente desconfortável, devolveu as evidências que Antônio havia deixado para análise, explicando que o jornal não poderia publicar acusações tão graves sem uma investigação mais aprofundada, que infelizmente não tinham recursos para realizar no momento. Foi então que o padre compreendeu a extensão do poder contra o qual lutava. Não se tratava apenas de uma família poderosa protegendo um filho depravado, mas de todo um sistema de privilégios e impunidade que se autopreservava, silenciando qualquer ameaça com eficiência implacável. 3 dias após sua chegada a Aracaju, Antônio recebeu uma carta do bispo.
O documento, redigido em tom formal e distante, informava-o de sua transferência imediata para uma paróquia remota no interior de Minas Gerais. A justificativa oficial mencionava a necessidade de sacerdotes em regiões carentes, mas o jovem padre sabia exatamente o que estava acontecendo. Era o silenciamento institucional em ação. Antes de partir para seu novo destino, Padre Antônio fez uma última tentativa desesperada. Enviou cópias de suas descobertas a jornais do Rio de Janeiro e de Salvador, esperando que a distância geográfica pudesse servir como escudo contra a influência dos Dantas. Nunca soube se as correspondências chegaram a seus destinos. Nenhuma publicação jamais mencionou o caso. Em Laranjeiras, a vida seguiu seu curso como se nada tivesse acontecido. Maria Joaquina continuou acendendo velas para a filha desaparecida, até que ela própria partiu deste mundo 5 anos depois. Consumida pela dor e pela pobreza. Tio Amaro, que encontrara refúgio temporário no convento de Aracaju, acabou retornando à região anos mais tarde, quando a poeira baixou, mas nunca mais falou sobre o que sabia. O medo havia se entranhado profundamente em sua alma. Quanto a Eugênio Dantas, sua trajetória ilustra perfeitamente a impunidade desfrutada pelos poderosos. 2 anos após o desaparecimento de Rosália, casou-se com Mariana Albuquerque, filha de um rico fazendeiro da região e sobrinha do coronel Justino. A cerimônia, celebrada na Igreja Matriz de Laranjeiras, foi um evento social que reuniu a nata da sociedade sergipana. O velho pároco, que tanto questionara as atividades de Padre Antônio, abençoou a união com sorrisos e palavras elogiosas sobre o caráter do noivo. Em 1902, Eugênio Dantas foi eleito deputado estadual, iniciando uma carreira política que o levaria anos mais tarde à Câmara Federal. Em seus discursos, defendia valores tradicionais, a família e a moral cristã. Ninguém ousava mencionar os rumores sobre seu passado, agora cuidadosamente enterrados sob camadas de respeitabilidade social e poder político. A Casa de Pedra, cenário de tantos horrores, foi demolida por ordem do próprio Eugênio pouco depois da partida de Padre Antônio. No local, foi construída uma pequena capela dedicada a Santa Filomena, padroeira das causas impossíveis, uma ironia amarga que provavelmente divertia seu perverso benfeitor. Os ossos das vítimas, incluindo os de Rosália, foram cobertos por uma camada de concreto e pedra, como se a materialidade da capela pudesse apagar os crimes cometidos ali. O caso de Rosália Maria da Conceição jamais entrou para os registros oficiais. Nos arquivos da polícia de Laranjeiras, seu nome não consta nem mesmo como pessoa desaparecida. Nos livros de história que narram o desenvolvimento de Sergipe, a família Dantas aparece como pioneira e benfeitora, responsável pelo progresso econômico da região. A verdade sobre seus crimes foi sistematicamente apagada, como tantas outras verdades inconvenientes de nossa história. A única documentação que sobreviveu foram fragmentos dos diários do Padre Antônio, preservados por um sobrinho após sua morte prematura em 1903, vítima de febre amarela na pequena cidade mineira para onde fora exilado. Esses escritos, codificados e incompletos, permaneceram esquecidos por décadas, até serem descobertos por um pesquisador em meados da década de 1970. Mesmo assim, sua publicação enfrentou resistência. Descendentes da família Dantas, ainda influentes na política e na economia sergipana, moveram ações judiciais para impedir a divulgação do material, alegando difamação e falta de provas concretas.
Os ecos dessa história de horror e impunidade reverberam até os dias atuais. Nas ruas de Laranjeiras, hoje uma cidade histórica que atrai turistas interessados em sua arquitetura colonial e festividades culturais, poucos conhecem a verdadeira história de Rosália e das outras vítimas de Eugênio Dantas. Os sobrenomes das famílias envolvidas no caso, Dantas, Albuquerque, Mendes, ainda estão presentes na política, no judiciário e nos grandes negócios do Estado, perpetuando um sistema de privilégios e proteção mútua que remonta ao Brasil imperial. A comunidade negra de Laranjeiras, por outro lado, preservou a memória de Rosália através da tradição oral. Nas rodas de samba, nos terreiros de candomblé, nas histórias sussurradas de geração em geração, seu nome tornou-se símbolo da violência e da injustiça que marcaram e ainda marcam a experiência negra no Brasil. Algumas versões populares contam que seu espírito ainda vaga às margens do rio Cotinguiba nas noites de março, procurando por justiça nunca alcançada. O caso de Rosália não é apenas uma história de horror do passado, mas um espelho que reflete realidades persistentes em nossa sociedade. A impunidade dos poderosos, a vulnerabilidade dos marginalizados, a cumplicidade das instituições que deveriam proteger os mais fracos. Todos esses elementos continuam presentes, assumindo novas formas, mas mantendo sua essência opressora. Quando observamos casos contemporâneos de desaparecimentos não investigados, de crimes sexuais minimizados, de violência institucional contra populações vulneráveis, estamos diante dos descendentes diretos do sistema que permitiu que Eugênio Dantas e seus cúmplices agissem livremente, protegidos por um manto de respeitabilidade social e poder político. Contar a história de Rosália, resgatar sua memória do esquecimento imposto, não é apenas um exercício histórico ou uma narrativa macabra para entreter. É um ato de resistência, uma forma de honrar as vítimas silenciadas e de expor as raízes profundas de problemas sociais que ainda enfrentamos. Como disse certa vez o filósofo espanhol Jorge Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. E no caso de Rosália Maria da Conceição, o que está em jogo não é apenas a memória, mas a possibilidade de finalmente romper o ciclo de violência e impunidade que sua história tão dolorosamente ilustra. A história de Rosália Maria da Conceição nos confronta com uma verdade incômoda: o poder que silencia, a justiça que falha e as vidas que desaparecem das páginas oficiais da história. Quantas Rosálias existiram? Quantas ainda existem? A impunidade dos poderosos de ontem ecoa na sociedade que construímos hoje. Que suas vozes silenciadas despertem em nós a coragem para questionar, para não aceitar o esquecimento imposto. Nos próximos episódios, mais histórias sombrias aguardam para serem reveladas, mais segredos enterrados no passado brasileiro que merecem vir à luz. Agradeço sua companhia nesta jornada por entre as sombras da nossa história. Até nosso próximo encontro com o lado mais obscuro do Brasil.